Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai direto ao ponto para desconstruir um tema que é capaz de dar um nó no nosso senso comum. Parfit e a irrelevância da identidade pessoal. Olha, essa não é só mais uma daquelas discussões teóricas ou um joguinho de palavras acadêmico, não. O que a gente vai examinar hoje é, de forma muito literal, uma questão de vida ou morte. Porque a resposta para o que nos torna nós mesmos define exatamente quais mudanças extremas um ser humano consegue suportar antes de, bem, deixar de existir. É simplesmente fascinante. Para aquecer os motores na mente, imagine aquele clássico cenário de ficção científica. Uma máquina de teletransporte. A gente entra num scanner aqui na Terra, o corpo original é totalmente destruído, mas, ao mesmo tempo, uma cópia física e psicológica perfeita é criada lá em Marte. Essa pessoa que sai da máquina em Marte tem absolutamente todas as memórias originais, a mesmíssima personalidade, até aquela pequena cicatriz no joelho. A filosofia adora um cenário catastrófico para testar a nossa lógica, né? Então a grande pergunta que fica é: a gente acabou de fazer uma viagem super bem-sucedida pelo espaço, ou a gente morreu na Terra e um clone assumiu a nossa vida em Marte? A forma como a gente responde a isso revela crenças muito profundas sobre o que realmente significa sobreviver. Bom, vamos entrar na nossa primeira parte. O que é somos nós? O problema metafísico da nossa existência. E isso nos leva direto à seção 2, a batalha das teorias, mente versus corpo. Para descobrir o que garante a nossa sobrevivência, a gente precisa traçar a linha da nossa existência. E, historicamente, esse debate se divide em dois grandes times. De um lado, a gente tem a abordagem psicológica, que ficou famosa com o John Locke. Para essa teoria, a identidade é puramente uma questão de continuidade mental, ou seja, desde que exista uma cadeia de memórias, traços cognitivos e desejos conectando a pessoa de hoje com a de amanhã, a identidade sobrevive. É a ideia de que nós somos essencialmente a nossa mente. Do outro lado, pensadores mais contemporâneos como Eric Olson e Paul Snowden defendem a abordagem fisiológica. Para eles, a coisa é mais biológica. A identidade depende da continuidade física do nosso corpo funcionando, dos órgãos vitais ali mantendo a vida. Nós somos animais humanos, ponto final. Mas a verdade é que nenhum desses lados consegue resolver esse mistério sem esbarrar nos paradoxos bem desconfortáveis. O que nos leva ao ponto 3 da nossa análise. O paradoxo da fissão. Quebrando as regras da identidade. Agora, o que é realmente interessante nesse cenário é como ele quebra tudo que a gente acha que sabe. Vamos acompanhar esse procedimento médico totalmente insano que a filosofia chama de fissão. Passo 1. O cérebro da pessoa original é removido e o corpo antigo é destruído. Passo 2. Os cirurgiões cortam o corpo caloso, que é aquela estrutura que liga as duas metades do cérebro, dividindo ele em dois hemisférios que funcionam perfeitamente. E o passo 3. Cada um desses hemisférios é transplantado para dois corpos novos iguaizinhos. Vamos chamar esses resultados de Y1 e Y2. Fisicamente, o cérebro original foi perfeitamente dividido no meio. E aí que o problema explode e cria uma dissonância cognitiva absurda. Olha só, tanto Y1 quanto Y2 acordam da cirurgia com todas as memórias originais intactas, mesma personalidade, e ambos têm certeza absoluta de que são a pessoa original. Ou seja, os dois têm continuidade psicológica total. Se a gente seguir a teoria psicológica, Y1 é a pessoa original. E Y2 também é, mas calma aí, isso quebra as regras mais básicas da lógica. A identidade exige transitividade matemática. Se A igual a B e A igual a C, então B tem que ser igual a C. Mas claramente, Y1 e Y2 são duas pessoas diferentes agora, andando por aí, em lugares diferentes. Eles não são idênticos um ao outro. Uma pessoa virou duas, violando completamente a regra de que uma única entidade não pode ser duas coisas distintas ao mesmo tempo. E é para resolver essa bagunça que a gente entra na parte 4, a visão de Parfit, uma mudança radical de paradigma. É exatamente nesse beco sem saída que o filósofo Derek Parfit entra para virar o jogo. Ele estabeleceu o que chamamos de reducionismo constitutivo. Pode parecer um termo acadêmico meio denso, mas a sacada aqui é brilhante e muito libertadora. Basicamente, ele afirma que a nossa existência não exige nenhuma substância especial. Não tem uma alma mágica, não tem um eu indivisível escondido por aí. A nossa existência consiste inteiramente em nada mais do que um cérebro, um corpo e uma série de eventos físicos e mentais interrelacionados. Nós somos arranjos supercomplexos de processos. E é isso. E isso ilustra de forma brilhante como a visão reducionista funciona através de uma analogia bem clássica. A Vênus de Cellini. Imagina a famosa estátua. A gente sabe que ela é feita de um pedaço de bronze, certo? A estátua e o bronze existem ao mesmo tempo e no mesmo lugar.
Mas eles não são estritamente a mesma coisa, porque têm condições de sobrevivência bem diferentes. Imagina que um incêndio derreta a obra. A Vênus de Cellini já foi destruída. Mas o pedaço de bronze sobreviveu, só que agora na forma de uma poça de metal derretido. O Parfit diz que é exatamente a mesma coisa com a gente. Nós somos constituídos por um corpo e uma mente, mas não somos rigidamente idênticos a eles. O que nos prepara perfeitamente para o quinto e último ponto: sobrevivência sem identidade. Porque a identidade estrita não importa, de facto. Para entender por que essa identidade numérica estrita, que os filósofos ficaram obcecados em encontrar, não é necessária para sobrevivermos, a gente precisa isolar o que o Parfit chama de continuidade psicológica. Isso nada mais é do que aquelas cadeias de conexões sobrepostas, o fluxo contínuo das nossas crenças, dos nossos desejos, intenções e memórias. Para o Parfit, desde que essa continuidade psicológica continue existindo lá no futuro, não faz a menor diferença se ela está num corpo biológico original, num clone ou dividida em duas pessoas diferentes. Essa continuidade é literalmente a única coisa que importa prudencialmente para nós. Então o ponto crucial é como aplicamos isso de volta no paradoxo da fissão. Pelas regras rígidas da lógica, a pessoa original realmente morre. Ela deixa de existir no momento em que o cérebro é dividido, porque aquela identidade numérica se perdeu. A pessoa original não é Y1 nem Y2, mas, sobre a lente da sobrevivência parfitiana, essa suposta morte por perda de identidade simplesmente não importa. A continuidade psicológica foi mantida em Y1 e em Y2. Ter dois sobreviventes com a sua mente é avaliado como sendo tão bom quanto, ou quem sabe até melhor, do que a sobrevivência singular normal. A identidade foi perdida, sim, mas a sobrevivência foi totalmente garantida. Olha como essa citação resume a ética central dele de um jeito que altera profundamente a nossa visão de mundo. O que importa prudencialmente para a sobrevivência é a continuidade psicológica e não a identidade numérica estrita. É uma mudança gigantesca de perspectiva. Segundo Parfit, quando a gente liberta a mente dessa necessidade de ter um eu rígido e matemático, a experiência humana fica até menos egoísta. Entender que o nosso eu não é uma entidade fixa permite que a gente dê muito mais valor às conexões compartilhadas, ao legado dos nossos pensamentos e à fluidez contínua da nossa consciência. E essa lógica impressionante nos traz de volta àquela nossa premissa inicial, deixando uma provocação incrível no ar. Agora que a gente entende a visão radical de Parfit de que essa identidade rigorosa e numérica simplesmente não tem a importância que o senso comum dita e que só a continuidade das nossas memórias e intenções é o que vale, a perspectiva muda totalmente. Sabendo que ser destruído aqui na Terra e recriado em Marte preserva 100% dessa continuidade psicológica vital, daria para entrar de bom grado na máquina de teletransporte, confiando que a sua sobrevivência está garantida? Fica aí o convite para a gente repensar essas próprias convicções. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.